vamos hoje estudar a 27ª lição aqui da primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 12. Nosso tema hoje é os princípios fundamentais para uma vida piedosa. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos orar. Pai amado, no nome do teu grande, santo, majestoso e glorioso Filho Jesus, nós colocamos esta reunião debaixo das tuas santas e poderosas mãos. Pedimos ao Senhor que, em tua misericórdia, tua graça, em teu bendito amor, venha nos socorrer nesta noite com a tua palavra, Senhor. Porque se o Senhor nos permitiu vir aqui, o Senhor sabe o quanto nós somos necessitados de ti. Se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque realmente existe uma grande necessidade em nós, necessidade que só o Senhor é capaz de ver. Assim como o Senhor levava Pedro, Tiago e João para os lugares isolados, com certeza o Senhor os fez isto porque eles eram extremamente necessitados. Assim também somos nós. E te pedimos, Senhor, nesta noite, venha se revelar a nós, venha se manifestar a nós, venha falar a nós, por amor ao teu grande nome, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa sequência de estudo aqui desta maravilhosa epístola a Timóteo. Quero chamar a atenção de vocês para esse tema, que são princípios fundamentais para uma vida cristã piedosa. As últimas palavras estivemos estudando acerca do tema, aplica-te à piedade. Esta palavra, piedade, o termo piedade, segundo o original no Novo Testamento, é um termo que define a nossa vida relacional com Deus. Este é o sentido desta palavra. E é isso que nós precisamos ver aqui nesta carta. Amados irmãos, irmãs, por favor, um dos princípios que eu sempre vou insistir com todos vocês é que nós venhamos sempre analisar um texto a partir do seu contexto. Porque quando nós estudamos um texto fora do seu contexto, nós podemos incorrer em um pretexto. Nós podemos ferir princípios doutrinários. Nós podemos perder a essência da revelação. E também nos perder na aplicação. Para que sejamos guardados, a melhor maneira é observar o contexto. Ver a estrutura que o Espírito Santo dispõe para nós. Isso nos ajuda a entender, de maneira especial, esse versículo 12, que nós acabamos de ver, onde diz, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos e irmãs, o que era o assunto de Paulo até chegar neste texto? Vamos lembrar, os versículos 1 a 8, Paulo vai tratar de algo muito importante. Se você observar, ali ele tem precisamente 3 temas. Se você olhar o versículo 1 e 2, Paulo vai falar do perigo da apostasia. Ele vai falar sobre alguns que apostatarão da fé. Aí depois ele vai falar também sobre os ensinos de demônios. E mais embaixo, ele vai falar sobre a questão do exercício físico ou
o paralelismo, o paradoxo entre o exercício físico e a piedade. Em resumo, ele está falando do perigo de se cultivar a vida exterior, a vida focada no exterior, no próprio corpo, e não no interior, que é a vida no espírito. Então, basicamente, esses são 3 pontos que Paulo trata aqui. E esses 3 pontos, eles são importantes, porque eles formam a estrutura contextual daquilo que nós vamos ver. Quando ele está dizendo no versículo 12, ninguém despreza a tua mocidade. Isso não é o assunto principal. O assunto principal está dentro dessa estrutura contextual. Se você perder isso de vista, você não vai conseguir interpretar o versículo à luz da doutrina. Você pode interpretar à luz da sua mente. Você pode interpretar à luz de uma axiologia. Mas se você quer interpretá-lo à luz da doutrina, é importante ver a estrutura contextual. Então, esses 3 pontos, basicamente, descrevem para nós essa estrutura que Paulo está abordando aqui para nós. Então, observe bem, se nós olharmos esse texto, como está aqui na revista atualizada, mas eu gosto também de uma outra versão alternativa, que é conhecida como a mensagem. Segundo essa versão, esse texto está assim: ensine os cristãos com vida. Veja que na atualizada diz assim: seja ou torna-te padrão dos fiéis. Sabe como que essa versão, a mensagem, traduz essa frase? Ensina as pessoas com a vida. E é justamente isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Ensine com a vida. O que é tornar padrão para as pessoas? O que significa, na prática, tornar um modelo, tornar um exemplo para outros? É ensinar com a vida. Agora, irmãos, isso é sutil, porque, de maneira natural, quem olha para esta versão, pode achar que nós, de nós e por nós, temos condições de ensinar os irmãos com a nossa própria vida. Mas, na verdade, não é ensinar as pessoas com a nossa própria vida. Porque, queridos, se você observar, mais uma vez, aqui no versículo 12, quando ele diz, torna-te padrão dos fiéis, o primeiro ponto que você tem que perceber, que o ensino pela vida não é das suas virtudes. Porque ele vai dizer ali, primeiro, na palavra. O termo aqui é logos. Logos é a palavra cujo caráter é eterno. Esta é a palavra cujo caráter é eterno. Essa palavra tem uma natureza eterna. Se você buscar cada uma destas palavras subsequentes ao padrão, ao modelo, ao exemplo que ele coloca aqui, vai nos mostrar aqui os princípios de uma vida piedosa frutífera. O que é que caracteriza uma vida piedosa? Então, queridos, por favor, quando ele diz, ensina os cristãos com a vida pela palavra, pelo procedimento. O que quer dizer aqui? Procedimento, conduta. Mas não é a minha conduta, é o que de Cristo foi formado em mim. Não é o que você tem de você mesmo, que você recebeu como herança dos seus pais. Nós podemos incorrer nesse grave erro de achar que nós, por nós e de nós, temos alguma coisa boa. Lembra? Romanos 7, Paulo diz, em mim não habita bem algum. Então, o que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Onde que ele deveria ser exemplo? Lembra quando ele diz assim, em Efésios, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha que chave gloriosa. Imitar a Deus em seus atributos comunicáveis. Ele mesmo já havia dito, sede, pois, imitadores meus, como eu sou de Cristo. Então, onde que nós somos encorajados a imitar a Paulo? Naquilo que ele ganhou de Cristo, e não naquilo que era a sua vida natural. Porque aquilo que era a sua vida natural, ele diz, eu considerei como esterco, como lixo do lixo para ganhar a Cristo. Estão vendo, irmãos?
Então, eu estou colocando isso, estou dando ênfase a isso, para que não venhamos achar que Paulo está dizendo para Timóteo ser dele mesmo, por ele mesmo, um exemplo para outros. Ele vai dizer exemplo na palavra, exemplo no procedimento, no amor, na fé e na integridade. Seria esta tradução da Bíblia, a mensagem. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos voltar àquela estrutura contextual que lhes falei, que está ali nos versículos 1 a 8 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Então, nós já vimos ali três coisas: apostasia, doutrinas de demônios e o exercício físico sem proveito algum. Porque o proveito do exercício físico tem a ver com aquilo que é natural e temporário, e não com aquilo que é eterno. Paulo não está dizendo que o exercício físico deve ser totalmente, absolutamente desprezado. Ele está simplesmente mostrando que o exercício físico tem um caráter limitado, e a piedade tem um caráter ilimitado. Porque não apenas diz respeito a esta vida, mas como também é um caminho para a eternidade. Estão vendo, irmãos? Então aqui, por favor, eu quero chamar a atenção de vocês para três pontos significativos aqui. Nos versículos 1 a 8, é o que chamei, tenho aqui reiterado como estrutura contextual. Então, primeiro, observe, quando ele diz sede padrão, guarde isso, vamos compreender a mente do Espírito aqui. Quando ele diz sede padrão, observe, é lógico que ele vai dizer na palavra, como já lhes disse, no amor, no procedimento, no amor, na fé, na integridade ou na pureza, ok. Mas, irmãos, não somente isso, existe algo intrínseco aqui, existe algo que nós só podemos capturar com a mente do Espírito em nós. Paulo também está mostrando nessa estrutura contextual algo que deve ser observado por nós. Lembre-se, irmãos, versículo 1 e 2, ele diz assim: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Aqui nós já temos dois pontos. O primeiro é apostasia. O que é apostasia? Ou a tradução da palavra do original para o português fala de quebra de princípio, mas sabemos que espiritualmente, segundo a definição do Novo Testamento, fala de indiferença, de frieza espiritual, de perda dos valores espirituais. Aí você vai ver um outro ponto, doutrinas de demônios. O que são essas doutrinas de demônios? Será que nós podemos pensar de maneira radical sobre satanismo? Não, irmãos, é muito mais sutil. É todo tipo de ensino sem inspiração divina. Todo tipo de ensino sem inspiração divina. A gente pensa que heresia é só uma perversão da verdade. Irmãos, é também diluir a verdade. É tentar expor a verdade de maneira superficial. Isso também é heresia. Isto é doutrina de demônios. E por último, quando ele fala aqui do exercício físico, o cuidado, ele quer mostrar o quê? Então, primeiro, quanto à apostasia, o perigo da frieza e da indiferença. Depois, as doutrinas de demônios. Ensinar, ministrar, proclamar o evangelho sem inspiração divina. E terceiro, o exercício para o corpo, no seu aspecto limitado, é totalmente limitado. Por quê? Porque nós precisamos cultivar a vida no Espírito mais do que nós preocuparmos com a nossa aparência física. Então, nesses três pontos, nós podemos ver a aplicação de Paulo. Quando ele diz para Timóteo, seu modelo, seu padrão, seu exemplo, nós podemos ver esses três pontos citados aqui. Isso quer dizer que, quanto à apostasia, Timóteo deveria ser exemplo de fervor. Se por um lado, alguns estavam apostatando da fé, então seja você alguém fervoroso de espírito. Depois, com relação às doutrinas de demônios, qual que é o chamado de Timóteo? Qual que é a advertência que nós podemos ver sobre isto? Proclama o evangelho com inspiração divina. E terceiro, quando ele faz referência ao exercício físico, aonde Timóteo deveria ser exemplo? Em buscar cultivar a vida no Espírito. Estão vendo, irmãos?
Por mais que isso esteja implícito, mas nós não podemos deixar de considerar isso, porque é uma estrutura muito gloriosa. Está aí diante de nós na palavra, e precisamos da ajuda do Espírito Santo para tocar isto. Agora, por favor, vamos nos deter nesse versículo 12. Dentro dessa sequência que eu acabei de lhes mostrar, agora vamos para o versículo 12. Quando ele diz para Timóteo, pregar com a vida, isto é, torna-te padrão, isto é, pregue com a tua vida, mas não é com a vida natural. Repito mais uma vez, pregar com a vida é aquilo que de Cristo está sendo formado em você, e que tornou você uma mensagem viva. Vê isso, irmãos, veja a seriedade disso. Irmãos, nós precisamos ir aos pés do Senhor, e perguntar ao Senhor, Senhor, será que eu tenho sido um exemplo? Será que eu tenho verdadeiramente inspirado as pessoas a Ti, não a mim? Porque quando alguém chama atenção de si mesmo, para si mesmo, ele leva as pessoas à ruína. Mas o nosso propósito não é levar as pessoas a nós, é levar as pessoas a Cristo. Então, olha o que ele diz para Timóteo, torna-te padrão, ou ensine com a vida, como está aqui nessa versão a mensagem, mais uma vez, ele diz, ensine os cristãos com a vida, ou torna-te padrão. Então aonde? Qual o primeiro item nessa sequência do versículo 12? Nós vimos esses outros três, aproveitando o contexto. Agora na sequência do texto, versículo 12, primeiro, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Ou ensine os cristãos pela vida na palavra. Aonde nós podemos buscar argumento, luz suficiente para entender a mente de Paulo aqui. O que o Espírito Santo está nos dizendo através dessas palavras. O que significava para Timóteo naquele tempo ouvir essas palavras de Paulo? Qual o sentido disso? Qual a realidade prática de ser um exemplo ou pregar ou ministrar com a vida? Primeiro, através da palavra. Como Timóteo podia inspirar aqueles cristãos, sendo ele mesmo modelo na palavra? Existem dois textos, irmãos, que eu creio que eles podem nos auxiliar a compreender a mente de Paulo, como que Timóteo poderia se tornar um padrão na palavra. Se você puder, anote esses textos. Está na segunda epístola. Primeiro no capítulo 2, versículo 15. Apenas uma frase muito especial aqui, desse versículo 15 do capítulo 2. Paulo diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Agora, por favor, somente essa frase, que maneje bem a palavra da verdade. Por favor, grave isto. Aonde Timóteo poderia ser um modelo para aqueles cristãos, para aqueles fiéis? Irmãos, isso é vida para nós, isso tem que ser realidade para nós. Como que nós podemos ser um modelo para os nossos filhos, uns para os outros? Como? As pessoas podem não te seguir, mas você tem que entender que você tem que ser uma mensagem para Deus um dia, até mesmo trazer juízo. Você entende isso? Lembra quando o Senhor Jesus enviou aqueles discípulos, aqueles 70, eles deveriam pregar de 2 em 2, o Senhor disse, entre numa aldeia, se aquela casa não vos receber, retirai-vos dela, sacudi a poeira do vosso pé, porque um dia no juízo, essa poeira vai se levantar contra aquela casa. Você tem que se tornar padrão, pregue a palavra. Se eles vão ouvir ou não vão ouvir, pregue. Pregue através da sua vida. Como disse um irmão, pregue o evangelho, se possível, abra a boca. Fale alguma coisa. Porque a primeira mensagem deve fluir da nossa vida. Se você não é alguém sério com a palavra, por que então você prega a palavra? Se você não leva a palavra de Deus a sério, como você vai ministrar essa palavra? Por favor, irmãos, observe essa frase, maneje bem a palavra da verdade. Vamos ao outro texto, depois a gente faz uma exposição dos dois. Capítulo 4, aqui de 2 Timóteo, versículo 2.
Ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Agora observe, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Estão vendo, irmãos? Prega a palavra, insta, corrige, repreende, exorta. Eu creio que esses dois textos vão nos ajudar a compreender o que Paulo diz para Timóteo. Sede exemplo, sede modelo dos fiéis, pregue com a sua própria vida. É isso que ele está dizendo. Qual é o primeiro item aqui? Na palavra, sede exemplo na palavra. Como? Maneje bem a palavra. Sabe o que significa a tradução desse termo maneje? Corte reto. Corte reto. Não é curioso isso? O termo que Paulo busca aqui, corte reto. Isto é, exponha a mensagem de maneira sadia. Exponha a palavra de maneira determinada. Não misture a palavra. Não mude o foco da palavra. Porque essa palavra, Deus diz, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Se você recebe algo do Senhor, comunique algo do Senhor. Então, quando ele diz maneje, o que significa a tradução dessa palavra? Corte em linha reta. Não mude o foco dela. Não mude o rumo dela. Corte em linha reta. Seja fiel àquilo que você recebeu. Está vendo, irmãos? Simples isso, mas é tão sério, irmãos. Então, veja, vamos traduzir, quando ele diz sede padrão dos fiéis, na palavra. Então agora nós temos um vocábulo que vai nos ajudar a entender esse na palavra. Maneje bem a palavra, corte em linha reta, seja determinado em pregar uma mensagem sadia. Isso é sério, não é, irmãos? Não pregar com mistura, mas pregar de maneira fiel aquilo que Deus te confiou. Aí vamos ao capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insta, corrige, repreende, exorta. Permita-me traduzir cada uma dessas palavras. Quando ele diz insta, isto é, insistir de maneira perseverante. Depois ele diz corrige, convence, reprova, traz luz. Essa é a tradução dessa palavra. Quando ele diz corrige, convence, reprova, traz luz. Depois, repreende. A tradução dessa palavra é censurar severamente. E por último, exorta, encorajar, fortalecer e instruir. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui, irmãos e irmãs. Veja que Paulo coloca quatro palavras concernente ao ministério da proclamação. O ministério da proclamação é engraçado, irmão, muito curioso. Se você vai dentro desse texto e você aprofunda um pouco nele, você vai ver que o sentido que Paulo usa para esse texto era a palavra de uma atalaia. Quando ele diz prega, aqui é a proclamação do atalaia. Quando ele usa esta palavra aqui, insta, dá a ideia de uma pessoa que está diante de uma situação delicada e ele precisa falar com urgência. Porque se ele não falar, algo veemente vai acontecer. É o sentido dessa palavra. E o curioso, quando você estuda esta palavra, ela dá a ideia de que ela está intimamente relacionada à posição de uma atalaia. Quem é o atalaia? É aquele que ficava na torre. Ele ficava o tempo todo na torre. Mas quando ele abria a sua boca para proclamar algo, é porque uma guerra estava surgindo. Algo perigoso, iminente, estava acontecendo. Então, sempre que ele abria a boca, o povo sentia temor. Ou por que não dizer, medo. Esse é um ponto que eu quero que vocês observem. Um outro ponto é bem óbvio. Se você observar dessas quatro palavras, 3 têm um sentido negativo. Não um sentido negativo estrito do termo. Mas observe. Primeiro, insta, insistir reiteradamente. Persevere. Porque algo iminente está para acontecer. É isso que é a tradução exata dessa palavra. Persevere em proclamar a palavra, porque algo
eminente está por acontecer. Um conhecido pregador do passado, ele era muito conhecido pela sua maneira de pregar. Então, quando ele pregava, dava a ideia que ele ia morrer. Ele entrava no desespero tão grande. Um dia alguém perguntou para ele por que ele pregava daquela forma. Ele disse: eu tenho a sensação que essa vai ser sempre a minha última mensagem. Eu não terei tempo de pregar uma outra palavra. Interessante, esse é o sentido deste termo, insta. Está vendo, irmãos? Insta. Paulo está dizendo para Timóteo: seja um modelo na palavra. Pregue como se fosse a última vez. Pregue porque algo iminente está para acontecer. Irmãos, quantas pessoas talvez tenham entrado na condenação eterna e passaram diante dos nossos olhos, nós não fizemos nada. Quantas pessoas? Quantas pessoas? E nós não falamos, não proclamamos, não abrimos a nossa boca. Pregue. A segunda palavra também tem um sentido negativo. Corrige, reprova, traga luz. A terceira, quando ele diz repreende, censura severamente. Somente uma tem a ver com encorajar, fortalecer, instruir. Por isso que é uma espada de dois lados. Em um lado, como diz lá em Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Uma tem a ver com a sua natureza, a outra tem a ver com a sua finalidade, com o seu caráter. Ela é viva, porque esta é uma palavra, logos, essa palavra é uma pessoa viva, poderosa, eterna. Essa palavra é a causa, a razão de todas as coisas que existem. Por causa dessa palavra, através dessa palavra, Deus criou todas as coisas. E por meio desta palavra, que é o falar de Deus, o próprio Filho, que é o falar de Deus, ele sustenta todas as coisas. Essa palavra é viva, mas também ela é eficaz, ela é poderosa, ela penetra, é como uma espada de dois gumes. Ela trata com todas as áreas da nossa vida. Ela tem esse lado negativo e tem esse lado positivo. Ela destrói tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que é adâmico. Ela destrói, mas também ela produz vida, ela instrui, ela ensina, ela encoraja, ela fortalece, ela produz vida. Por um lado ela mata tudo, destrói tudo aquilo que é adâmico em nós. Por outro lado, ela traz a vida de Cristo para dentro de nós. Ela é viva e é eficaz. A conclusão aqui, se você pegar esses dois textos, a conclusão é que Paulo diz a Timóteo para expor a mensagem de maneira sadia, de maneira destemida, como atalaia, como aquele que tinha o encargo de proclamar a palavra. Ele deveria insistir reiteradamente, convencendo, reprovando, trazendo luz, censurando severamente, mas também encorajando, fortalecendo e instruindo as pessoas, ensinando elas. Irmãos, então agora nós podemos compreender o que ele quer dizer. Sede padrão dos fiéis na palavra. Esses dois textos nos ajudam a entender isto. Oh, irmãos e irmãs, que isso seja verdade em nós. Que isso seja verdade na minha vida, na tua vida, em cada um de nós. Que nós tenhamos coragem de ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, torna-me um padrão na tua palavra, torna-me um exemplo na tua palavra, porque se você for um exemplo na palavra, porque a vida da palavra é a realidade dentro de você. Não é uma questão de conhecimento, mas uma questão de vida. Nunca vamos pensar na palavra em termos de conhecimento intelectual. Pensemos sempre na palavra como uma realidade viva, como uma experiência viva. Pensemos sempre na palavra em termos de relacionamento com Deus, crescimento, maturidade espiritual e não conhecimento intelectual. Como diz a Bíblia em 1 Coríntios 8, o conhecimento ensoberbece. Agora, outro item, onde ele diz para Timóteo ser um modelo, um padrão, comunicar com a sua própria vida. Ele diz no procedimento. A tradução desse termo no original fala de modo de vida, conduta, comportamento, postura. É isso que ele está dizendo. Seja, aí o versículo 12,
do capítulo 4 de 1 Timóteo. Seja um padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na postura, na conduta, no comportamento. Irmãos, lembra de Efésios capítulo 4, versículo 22, anote esse texto aí. Ele é muito importante para você entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim, no sentido que, quanto ao velho homem, a palavra lá está quanto ao trato passado. Trato, sabe essa palavra trato aí? Esse termo trato, no versículo 22 de Efésios 4, é o mesmo vocábulo no original aqui para a palavra procedimento no versículo 12 de 1 Timóteo 4. Estão entendendo? Se você pegar Efésios 4, 22, 1 Timóteo 4, 12, você vai encontrar essas duas palavras. O termo aqui é anastrofe. É o mesmo termo no original. Está aqui. Quanto à conduta, comportamento, passado, vos despojeis. Então, irmãos, espere um pouco. O que isso quer dizer? Algo muito sério. Porque a Bíblia diz, se alguém nasceu de novo, ele nasceu da água e do Espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Romanos 5 também, Paulo fala sobre andar em novidade de vida. É curioso que muitos cristãos dizem que nasceram de novo, mas não despojaram do velho homem. Ainda conseguem manter, eu não sei como é possível, irmãos, alguém dizer que nasceu de novo e conserva toda a roupagem do velho homem. Isso não é salvação, isso é conversão psicológica. É impossível, irmãos, uma pessoa realmente nascer de novo e manter as vestiduras velhas de Adão. Olha o que Paulo diz, no sentido que, quanto ao trato, a conduta passada, vos despojeis do velho homem que se corrompe. Por quê? Por que que é impossível? Por uma questão simples. Porque o velho homem, a tendência dele é se corromper. Então, muitas vezes a gente acha que alguém desviou. Não desviou, na verdade, nunca converteu. Por que aconteceu? É que ela permaneceu vestida do velho Adão, e a tendência do velho Adão é se corromper. Você pode colocar uma capinha religiosa nela. Você pode colocar nela uma capinha eclesiológica. Uma capinha teológica, seja lá o que for. Não adianta. Se ele não despojou do velho homem, a tendência é se corromper. Mas cedo ou mais tarde, ele vai se corromper. Então, esse é o grande problema da conversão de muitos. Que problema é? É que as pessoas não se despojaram do velho homem. Conversão é o despojar desse velho homem. Não se deita vinho novo em odres velhos. Entende? Queridos, observe, vamos ao texto. Aí ele diz assim, no sentido que quanto ao trato, a conduta passada, vos despojeis do velho homem. Então devemos remover toda a nossa conduta passada, do velho adâmico. Se de fato nós nascemos de novo, a nossa vida agora é uma vida em Cristo. E essa vida em Cristo, ela não compactua com a vida adâmica, com a vida velha. Permita-me citar um texto para vocês, que acredito que vai ser de grande utilidade. Na primeira epístola de Pedro, o capítulo 2, Pedro diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso, observe aqui a palavra, procedimento, é o mesmo termo que você vai encontrar lá no versículo 12, 1 Timóteo 4. Procedimento, no meio dos gentios, a conduta, veja bem, mantendo exemplar a vossa conduta, o vosso procedimento, no meio dos gentios, para quê? Naquilo que fala contra vós, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Irmãos,
essa frase, dia da visitação, é motivo de grande debate no campo acadêmico da literatura cristã. Mas a maioria dos estudiosos acreditam que essa expressão dia da visitação, essa frase dia da visitação, é uma referência ao dia de Cristo, à vinda de Cristo. Porque eles não conseguiram compreender de maneira direta essa frase. Como a epístola de Pedro, ela tem uma grande ênfase escatológica, porque se você observar, de todas as epístolas, Pedro foi aquele que foi muito incisivo em advertir severamente os cristãos, e ele sempre apontava para o dia de Cristo. Há uma grande ênfase de Pedro quanto ao dia de Cristo. Por isso, os estudiosos veem que esta frase, dia da visitação, é o dia de Cristo. Como assim? Então, quando eles começaram a estudar esse versículo 12, a conclusão que eles chegaram, parafraseando da seguinte forma: os ímpios, eles sempre estão nos criticando, eles sempre estão nos difamando, mas quando você prega com a sua vida, quando a sua vida é uma carta aberta, é uma mensagem viva, muitas pessoas podem converter através do seu testemunho sem você saber. E naquele dia de Cristo, elas estarão lá, glorificando a Deus. E você foi uma carta pela qual Deus falou ao coração delas. Então, esta é uma das aplicações que alguns eruditos têm desse texto. E parafraseando, seria mais ou menos isso, né, que a gente vai chegando à conclusão. Então, ele diz assim, vamos voltar agora ao texto: mantendo exemplar o vosso procedimento. Eu quero que você note essa palavra exemplar aqui. Esse termo é muito usado nas cartas que Paulo escreveu a Timóteo. O termo aqui é kalos, fala de gracioso, bonito. Ele está falando de um procedimento gracioso, bonito. Observe, irmãos, gracioso, bonito. Irmãos, vamos adicionar mais 2 textos aí, para a gente compreender o que quer dizer essas palavras de Pedro. Eu creio que Paulo traduz muito bem essas palavras de Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 3. Observe os versículos 2 e 3, quando ele diz: vós sois nossa carta. Lembra? Nossa carta. Ele vai falar que essa carta não foi escrita com tinta, mas foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. Observe o texto aí, ele diz: vós sois nossa carta, escrita no coração, conhecida. É uma carta conhecida, não é uma carta oculta. Uma carta lida por todos os homens. Sublinhe essa frase: lida por todos os homens. Aqui, se você quiser criar um parêntese, você pode ir para o capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, quando ele diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de grande testemunha. Diz: deixando todo o embaraço, todo o peso que nos puxa para baixo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem? Jesus. Jesus. Está vendo, irmãos? Nós estamos rodeados, não somente de testemunhas humanas, e os grandes estudiosos acreditam que esse versículo primeiro ali, do capítulo 12, da Epístola aos Hebreus, é uma alusão ao capítulo 11, daquela galeria dos heróis da fé. Então, de maneira mística, este escritor faz esse quadro, ele pinta esse quadro. Porque no capítulo 11, você vê que ele vai falando dos heróis da fé, daqueles homens que por sua fé cumpriram o propósito de Deus. E quando ele vai terminar o capítulo 12, ele diz que Deus proveu coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem completados. A palavra aperfeiçoados ali é uma infeliz tradução. Completados, terminado, a palavra ali é terminar. Isso quer dizer que desde os patriarcas, desde os profetas, os santos apóstolos, os pais da igreja,
aqueles pietistas, tantos quantos Deus levantou em cada geração. A obra não terminou, porque a obra aqui não é a obra deles, é a obra de Deus. E essa obra de Deus não terminou. Agora nós estamos vivendo nesta geração, estamos prosseguindo nessa grande obra. E para isso você tem que ter consciência do propósito eterno de Deus. Porque nós não podemos ter uma obra paralela. Nós temos que estar no curso do mover do Senhor. Nós temos que compreender qual é a natureza do nosso chamamento celestial. Se estamos cooperando na linha de Deus, ou se nós estamos fazendo algo paralelo, que não coopera com o propósito eterno. Então preste atenção nisso, irmãos. Preste atenção. Porque esse capítulo 12 é muito importante. Aí, quando você termina de ler, ele começa ali com a conjunção inferencial tríplice. Ele diz, porquanto. Aqui é a primeira palavra do versículo 1 do capítulo 12. Se você pega essa palavra, ela é conclusiva. Ele está concluindo. Então, nessa conclusão, ele diz que nós estamos rodeados desta grande nuvem de testemunhas. Quem são estes? Com certeza, irmãos. Se você puder fazer uma análise hermenêutica, a única razão que você tem para afirmar que existe uma nuvem de testemunhas está no capítulo 11. Então, eles é como que estão olhando para nós. Então, não apenas temos de maneira mística essa grande nuvem de testemunhas olhando para nós, esperando que nós venhamos combater o bom combate e terminar a carreira. Então, queridos, não somente isso, mas também estamos cercados por pessoas, como disse Pedro, que profanam o testemunho do Senhor, que nos acusam, mas tem algo muito mais forte, irmãos. A nossa resposta é silenciosa, nossa resposta é com a vida. Entende, irmãos? A nossa resposta é com a vida. Ele diz, lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de tábuas, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, no coração. É aqui que está sendo produzida essa carta. Então nós somos uma carta viva, onde a história de Cristo, a mensagem de Cristo, a vida de Cristo está sendo expressada. Através de quê, irmãos? Do nosso procedimento. É tão sério, irmãos. Então, primeiro, Paulo está dizendo, Timóteo, sede padrão na palavra, isto é, pregue a palavra. Agora ele está dizendo, pregue com a sua conduta. Sério, irmãos. Por quê? Porque a palavra e a conduta devem ser a mesma coisa. Então, como eu disse, precisamos ir aos pés do Senhor, pedir que o Senhor nos ajude, porque nós somos confrontados na nossa carne todos os dias. E o que o inimigo quer expor é o testemunho do Senhor. Não é o nosso temperamento. Porque, escute, irmãos, agora é diferente, você está em uma vida elevada. E nessa vida elevada você tem que despojar do velho homem. Se você não despojar do velho homem, então você nunca vai expressar Cristo, você vai expressar você mesmo. Você vai expressar você mesmo. Nós somos confrontados, somos desafiados, mas vamos pedir a ajuda do Senhor. Vamos pedir a Ele que nos encha do seu Espírito todos os dias, para que possamos viver uma vida na expressão de viver Cristo. Irmãos, isso tem que ser realidade, nós temos que buscar isso. Vamos buscar isso, vamos levantar, vamos ir aos pés do Senhor. Torna isto alvo, um compromisso da sua vida devocional de oração a Deus. Então, vós sois nossa carta, conhecida por todos os homens, como carta de Cristo. Então nós podemos sintetizar, é que a nossa conduta deve ser uma expressão de uma vida que vive Cristo. É aqui que Timóteo deveria ser um modelo, um padrão. Aí agora, ele diz, na palavra, no procedimento, no amor. No amor. Se você buscar o termo aí, é ágape. Ágape é o amor de Deus, mas dizer que ágape é o amor de Deus, ainda não é tudo. Nós temos que entender que o amor é a essência do ser de Deus. Então, ágape é a essência do amor de Deus.
Então vamos traduzir isso conforme tem que ser traduzido. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo? Sede exemplo na essência do ser de Deus. Pense nisso, irmãos. Pense no Espírito Santo para te ajudar a ouvir isso, a entender. Quando ele fala de amor, amor é a natureza essencial do ser de Deus. A palavra aqui é ágape. Se você estudar o Novo Testamento, você vai encontrar vários vocábulos para amor. Eros, storge, philion. Estão vendo? Mas ele não está usando esses outros termos. Ele está usando ágape. Ágape é o termo usado para falar do amor que é Deus. Deus não tem amor, Ele é amor. Ele não é um recipiente de amor, onde se coloca amor. Ele, toda a sua natureza, essencialmente, é amor. Entende? Deus é amor. Quando Paulo está dizendo para Timóteo, ser exemplo de amor, ele está dizendo, seja exemplo da essência do ser de Deus. Irmãos, isso nos desmonta. Como isso é possível? Repito algo que eu disse há pouco tempo atrás entre vocês. Deus nunca exigiu algo de nós que Ele não tenha nos dado em Cristo. Toda a Escritura é soprada pelo Espírito Santo. Então vamos compreender o que é este amor. Como podemos entender isto? Em Romanos 5:5, na parte B, Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Esta é uma chave maravilhosa para você entender isso. Porque nós, por natureza, não temos este amor. Nós, por natureza, lá em Efésios 2, Paulo diz que nós éramos filhos da ira. Estão vendo? Filhos da ira. Nós éramos completamente o oposto de Deus. Toda a nossa natureza é completamente o oposto à natureza de Deus, ao caráter de Deus. Nós não temos este amor. Este amor não é inerente ao nosso ser. Este amor, ele nos foi dado pelo Espírito que nos foi outorgado. Por esse Espírito Santo que veio nos habitar. Estão vendo? Paulo diz isso aqui. O Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele nos foi outorgado para quê? Podemos colocar duas coisas fundamentais aqui. Primeiro, para comunicar toda a realidade celeste da vida divina. E para substantificar tudo aquilo que Cristo fez e cumpriu ao nosso favor. Veja esses dois pontos, irmãos. Para nos comunicar toda a realidade celestial da vida divina. E para substantificar, para tornar real tudo o que Cristo fez e cumpriu, que agora é um direito nosso. Irmãos, o cristianismo, ele tem sido diluído, empobrecido. À medida que o inimigo tem procurado empobrecer a palavra de Deus no meio do povo de Deus, tentando tornar a palavra de Deus mais intelectual ou psicológica, como se a ministração da palavra fosse um processo de autoajuda, ajudar as pessoas nos seus conflitos, nas suas dificuldades, nos seus temores. Se não é quando eles querem capturar as pessoas pelo medo, então começam a capturar pela ganância. Aí a palavra de Deus se torna um instrumento motivacional para que as pessoas se tornem mais prósperas, mais ricas, e assim sucessivamente. Então, esses caminhos, eles são perniciosos. Esses caminhos são perigosos, são doutrinas de demônios. Nós precisamos ser cuidadosos quanto a isso. O inimigo tem procurado diluir a palavra. Por outro lado, ele tem tornado o coração de muitos cristãos um quarto secreto, onde a palavra de Deus não penetra mais. Eles têm entulhado os seus corações com muitas coisas, e essas muitas coisas que têm entulhado os seus corações, os têm afastado da palavra de Deus. É muito comum hoje, talvez seja a coisa mais comum entre os cristãos, eles não terem fome da palavra. No mínimo tem curiosidade, mas não fome. Quando você conversa com os cristãos, quando você começa a conviver com os cristãos, é triste, mas talvez essa seja a característica mais triste e visível dos cristãos, a falta de fome da palavra.
Jesus vale muito menos do que uma bola de futebol para muitos cristãos. Eles jamais deixariam de assistir o jogo de futebol do seu time, jamais deixaria para poder estar em torno do Senhor e da sua palavra. É triste, mas esta é uma realidade. Irmãos, vamos ser cuidadosos e vamos discernir, porque quando você vê Paulo dizendo para Timóteo, em 4 palavras, o que deve ser o ministério da pregação, ele coloca 3 palavras negativas, isso tem que falar alto ao nosso coração, porque esta é a maior necessidade da igreja, é a triste tendência do povo de Deus. Estude as 42 estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. 10 vezes eles murmuram contra Deus. Eles estavam dispostos a abandonar Deus por qualquer coisa. Para muitos cristãos, o que Judas fez, trocando Jesus por aquelas moedas de prata, foi algo muito, muito banal, mas muitos cristãos hoje trocam ele por muito menos. Por muito menos. Irmãos, eu concordo com o irmão que disse que nós vivemos na pior geração. O irmão Charles Swindoll, quando escreveu o livro Igreja Desviada, ele disse algo assim, ele disse que a igreja de hoje, os cristãos de hoje, o abandono da palavra é algo tão terrível, que ele vê a igreja de hoje vivendo uma situação muito pior do que a igreja que viveu na Idade das Trevas. A Idade das Trevas é aquele período de 1000 anos, que vai de Tiatira a Sardes, que vai desde a era de Teodósio, sucedeu Constantino, até Martinho Lutero, quando ele vai na Catedral de Wittenberg fixar aquelas 95 teses. Estão vendo, irmãos? Estão vendo? Nós vivemos uma situação espiritualmente muito pior do que a Idade das Trevas. Muito pior. E hoje a igreja não acorda. Por isso que o Senhor diz para Ezequiel, você vai ser uma canção de motejo para esse povo. Mas um dia eles saberão que houve um profeta nesse lugar. Mas nós vivemos uma situação muito pior do que a situação de Ezequiel. Irmãos, quando o Senhor diz assim, ai de Tiro, ai de Sidom, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. O que o Senhor quer dizer isso, irmãos? A quem que ele está falando? O que significa espiritualmente Tiro e Sidom? Tiro e Sidom foram aquelas cidades que o Senhor Jesus esteve entre elas, pregando a palavra, e eles não arrependeram. O Senhor está dizendo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Tiro e Sidom. Sabemos que moralmente, Tiro e Sidom tinham padrões muito mais elevados do que os padrões de Sodoma e Gomorra. Então, como que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Tiro e Sidom? Porque a severidade do juízo não é pela quantidade de pecados que uma pessoa tem, mas pela quantidade de luz que se rejeita. O maior pecado, irmãos, é rejeitar a palavra de Deus. O mais terrível pecado, a mais terrível condição é quando uma pessoa rejeita a palavra de Deus. Porque o Senhor disse que se Sodoma e Gomorra tivesse visto e ouvido o que Tiro e Sidom viram e ouviram, há muito eles teriam se arrependido. Estão vendo, irmãos? Não é sério mesmo? É. Então vamos voltar aqui para o nosso estudo. O amor derramado em nossos corações. Então ele está falando de que amor? Este amor que é a essência do ser de Deus. Mas como que esse amor, essa essência do ser de Deus, pode habitar em nós, pelo Espírito que nos foi outorgado? É possível? Então é possível. Não é possível por mim, não é possível por você, mas é possível se o Espírito de Deus habita em nós. É possível se damos ao Espírito Santo o seu devido lugar, se nós o honramos, se nós não o entristecemos, se nós não o apagamos, se nós não o pisoteamos. Se você lê Efésios 4:30, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, se você ler Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 30, a partir do versículo 29, aliás, você vai ver onde esses escritores, tanto Paulo como o escritor aos Hebreus, vão nos mostrar algo sério. Nós podemos entristecer o Espírito, nós podemos apagar o Espírito, nós podemos insultar o Espírito de Deus.
se você não apagar, se você não entristecer, se você não o insultar, ele é vida dentro de você, e se ele é vida dentro de você, ele fará com que a essência da vida de Deus transborde. Você não vai agradar as pessoas, você vai agradar a Deus. Paulo não agradou todo mundo, os apóstolos não agradavam todo mundo. Paulo foi duro muitas vezes? Foi duro com João Marcos, foi duro com Pedro, foi duro com Barnabé, mas acima de tudo, Paulo amava, e muitas vezes era por causa desse amor que ele teve que ser duro com João Marcos. É por causa desse grande amor que estava no coração dele, dado pelo Espírito, que ele teve que ser firme com Barnabé. Não foi por ira, não foi por ódio, mas foi por causa do amor de Deus no coração dele, que ele teve que resistir Pedro face a face. Vocês estão vendo, irmãos? O irmão Martin Lloyd Jones, ele define a ira como a outra face do amor de Deus. Isso nunca pode ser explicado na linguagem do mundo, nunca pode ser explicado de acordo com os padrões do mundo. Mas quando você compreende esse amor, você sabe que esse amor, ele tem um caráter governante em nossa vida. E aí Paulo, ele vai nos mostrar isso. Irmãos, deixe-me concluir esse ponto, lendo com vocês aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Então, vamos entender a natureza, o caráter desse amor, como uma obra do Espírito Santo habitando o nosso ser. Diz assim: visto como pelo seu divino poder, olha essa frase, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. É o nosso tema, essa frase. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha a frase linda. Nos chamou para a sua própria glória, está vendo aqui, e virtude. Por favor, sublinhe isto. Pelas quais, isto é, glória e virtude, por causa da glória e virtude, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, agora observe isto, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. São preciosos esses textos. Então Pedro está dizendo que Deus, pelo seu divino poder, nos tem presenteado com todas as coisas, Deus nos tem presenteado com todas as coisas que nos conduzem à vida de Deus, que aqui é Zoe, e a nossa relação íntima com Deus, que é a palavra vida e piedade, observe isso, pelo seu divino poder nos tem presenteado, nos tem dado todas as coisas que nos conduzem à vida de Deus, à essência de Deus, ao ser de Deus. Irmãos, nós nunca seremos deificados, nunca. Nós seremos divinos, mas partilharemos da glória e do caráter de Deus. Isto é, o caráter de Deus é Cristo. O Cristo é a imagem do Pai. E essa imagem do Pai no Filho é a obra que o Espírito Santo está operando, que nós chamamos de conformação. Observe, vida de Deus e a nossa relação íntima com Deus, que é a palavra piedade. Pois Ele nos chamou para a sua glória e virtude. Se você quer entender um pouco sobre essa glória, 1 Pedro 5,10, ele vai mostrar isso. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua glória eterna. Ele mesmo, Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos fundamentar. Ele mesmo é nós, porque nós não temos condições, mas Ele mesmo, aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai concluir, até o dia de Cristo Ele vai concluir. Fiel é Deus que nos chamou à doce comunhão do seu Filho. Aí ele diz, Ele nos chamou para a sua glória e virtude, isto é, tudo que diz respeito aos seus atributos transmissíveis, pertinentes à sua glória, como também ao seu atributo moral, que é a palavra descrita pela palavra virtude. Seus atributos espirituais, descritos pela palavra glória,
e ao seu atributo, aos seus atributos morais, que é descrito pela palavra virtude. Ele nos chamou para a sua glória e virtude, como também o seu caráter, através de sua glória e virtude. Ele nos tem dado grandes promessas. Qual o objetivo dessas promessas? Nos tornar participantes da natureza divina. Não é o que Paulo diz? Em Gálatas capítulo 4, versículo 19, filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Irmãos, nosso processo de vida começa na conversão, e nessa conversão nós temos a justificação. O Espírito Santo está fazendo uma obra de santificação, que tem em vista a nossa conformação e, por último, a nossa glorificação. Mas nessa glorificação não é nos deificar, mas é nos tornar participantes da sua glória. Estão vendo, irmãos? Por que eu estou colocando esses textos para vocês? Para que, de uma vez por todas, saibamos que este amor, o qual Paulo diz para Timóteo, seja o modelo dos fiéis no amor, não é algo inerente ao nosso caráter, mas é algo que o Espírito nos dá, é algo que tem a ver com o ser, com a essência do ser de Deus, da sua própria vida, da sua própria natureza, que Ele está imprimindo, que Ele está trabalhando no nosso ser, e é através desse trabalho do Espírito Santo, que nós somos habilitados a exercer essa gloriosa virtude que é o amor. Esse amor, irmãos, ele sempre tem um caráter sacrificial. É muito mais do que um amor no sentido relacional. É um amor que ultrapassa as esferas da compreensão humana. Então, Paulo não diz para você amar seu irmão apenas de maneira puramente natural, mas amar seu irmão de maneira sacrificial. Então, cada uma dessas palavras tem um sentido glorioso. Se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira nós iremos dar continuidade a este assunto. Que Ele nos abençoe e nos guarde na sua palavra.